nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Este é o texto de Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, o 4º mandamento. Nós já olhamos e já estudamos aqui os outros mandamentos, os outros 3 primeiros mandamentos, que são: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, de Jeová Elohim em vão. Já vimos esses 3 mandamentos que compõem com este 4º mandamento, que é a guarda do sábado, a primeira tábua. Quando Deus deu a lei a Moisés, ele deu a lei a Moisés em 2 tábuas. E essas 2 tábuas foram dadas por um princípio pedagógico para ensinar a Moisés que alguns mandamentos, eles dizem respeito à nossa obrigação com Deus. Eles dizem respeito à nossa obrigação para com o nosso Deus. E outros, então, 6 mandamentos, compondo os 10, que são a segunda tábua, dizem respeito à nossa obrigação para com o nosso próximo. Nós chamamos de os mandamentos da primeira tábua verticais, porque eles dizem respeito a nós e Deus, e os mandamentos horizontais, os da segunda tábua, porque dizem respeito à nossa obrigação para com o nosso irmão. Na primeira tábua, portanto, há 4 mandamentos. Nós fechamos a primeira tábua com o estudo de hoje, com o 4º mandamento. E os mandamentos da segunda tábua, eles são 6, e eles iniciam com honra pai e mãe, que inclusive será o texto para o sermão de hoje à noite no culto, que também será transmitido. Então, todos estes mandamentos, tanto os da primeira tábua quanto os da segunda tábua, eles se resumem em amor. Os mandamentos da primeira tábua se resumem em: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, aquele que não tem outros deuses, só serve a Jeová, aquele que não se prostra diante de imagens e nem adora o Senhor Deus por meio de um culto falso, contrário ao que ele quer, aquele que tem um respeito profundo pelo seu nome, que não o pronuncia, não clama o nome do Senhor em vão, e aquele que tira para o Senhor aquilo que é do Senhor, o tempo que é devido a ele, e guarda e se consagra ao Senhor, se guarda, e se consagra ao Senhor, este então ama ao Senhor Deus. Alguém pode tentar cumprir estes 4 mandamentos e dizer que assim ama a Deus. Mas o verdadeiro cumprimento destes mandamentos, ele se resume num amor verdadeiro, num amor real ao Senhor Deus, que é o Criador dos céus e da terra, mas que se apresenta como o Jeová, o Deus da aliança, aquele Deus que liberta o seu povo do Egito. E como este é o Deus que nos libertou da terra do Egito, e este é o prefácio dos mandamentos, Eles começam assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Então, aí nós cumprimos os seus mandamentos. Esse prefácio nos lembra que ele é o Deus que nos libertou, que nos salvou, a quem nós devemos a nossa própria vida. E Deus se apresenta como o Deus da aliança, o Deus da salvação, no prefácio dos mandamentos. Embora esses mandamentos não sejam apenas para aqueles que têm aliança com Deus. Estes mandamentos, como nós já temos visto, tanto os verticais quanto horizontais, eles compõem o resumo da lei moral, que é a lei que Deus imprimiu na sua criação, e a lei que ele requer de todo ser humano, e a lei por meio da qual ele vai julgar os homens no juízo final. Esta lei vai servir de base para o julgamento de todos os homens. Entretanto, esta lei, que está resumida nos 10 mandamentos, nas 2 tábuas, nos mandamentos verticais e nos mandamentos horizontais, ela é o centro ali daquilo que Deus quer do povo da aliança. Ela representa a essência daquilo que Deus quer do povo da aliança. Como nós já temos falado, cada uma dessas leis, ela trata não somente
daquilo que aparentemente está prescrito ou proibido ali no texto literal. Mas ela figura como uma espécie de categoria, né, que abre uma série de outros preceitos, né, que funciona como uma área em que há vários outros ensinos e há vários outros preceitos daquilo que Deus quer. Então, quando nós tratamos aqui do quarto mandamento, que se resume na primeira frase que está aí, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós devemos pensar neste mandamento, como veremos nessa aula, não como um mandamento que está dizendo apenas que há um dia diferente dos outros, mas um mandamento que abre um leque de outros ensinos e perspectivas acerca do uso do nosso tempo, acerca da prioridade de Deus sobre o nosso trabalho, acerca do modo como nós lidamos com o nosso dinheiro, os nossos bens materiais e a dependência de tudo isso. Esse mandamento ele abre um leque que trata basicamente, poderíamos resumir, do senhorio de Senhor Deus, do senhorio de Yahvé, de Jeová, sobre o nosso tempo e sobre os nossos recursos materiais. Basicamente, esta é a categoria que o quarto mandamento trata ou se encaixa. É a soberania de Deus sobre o modo como nós conduzimos o nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso tempo e os nossos recursos. Esse mandamento é talvez o mandamento mais controverso, né? Este é um dos mandamentos que gera mais discussão. Acerca de nenhum dos outros mandamentos há muita discussão. Nós já falamos aqui que há uma divergência entre a classificação do primeiro e do segundo mandamento, que no catolicismo e em algumas formas de judaísmo é feito diferente do modo como nós fazemos, embora a maior parte da tradição, a tradição principal judaica e a tradição principal cristã, divide os 10 mandamentos do modo como nós aqui dividimos, e como eu procurei defender naquela aula, é um modo bíblico, né? É a maneira justa de olhar a Escritura e a maneira correta de olhar a Escritura ali. Mas, embora haja alguma questão acerca desse segundo mandamento, primeiro mandamento, qual é a divisão ali, qual que é o primeiro, qual que é o segundo mandamento, há uma verdadeira discussão, uma discussão aí um pouco mais profunda, uma discussão um pouco maior acerca do quarto mandamento. Este quarto mandamento é um mandamento que, principalmente em tempos mais recentes, e tempos mais recentes eu digo século XIX, século XX, com o início dos movimentos milleristas, né, com o início de alguns movimentos como o Adventismo, que reavivaram a ideia da guarda do sétimo dia em vez do primeiro. Esta é a maior discussão que há acerca do quarto mandamento. É qual o dia da semana que deve ser guardado. Há basicamente 3 posições acerca deste mandamento. A primeira posição é esta, é a posição de que o mandamento, conforme descrito na Antiga Aliança, que é o sétimo dia, deve ser guardado e continua a valer para a nova aliança. Aqueles que adotam esta posição são chamados de sabatistas. E o grande movimento que representa isso são os adventistas, embora eles não sejam os únicos que guardam o sábado, mas os adventistas são aqueles que têm feito uma defesa muito maior no meio, vamos dizer assim, evangélico, né? Eles são cotados dentro do mundo evangélico. Os adventistas do sétimo dia são aqueles que mais têm feito a defesa de que na nova aliança o quarto mandamento continua a valer de modo igual à antiga aliança. Há uma outra posição que é de que o quarto mandamento ele é, na verdade, uma lei cerimonial
que foi abolida em Cristo e que, portanto, não tem validade de lei na nova aliança. Então, alguns acreditam que este quarto mandamento ele foi completamente abolido, porque dos 10 mandamentos é aquele que envolve um preceito cerimonial. E aqueles que fazem isso, fazem com base na crença de que a nova aliança é superior à antiga aliança e que todos os preceitos cerimoniais da antiga aliança foram assim abolidos, como nós já apresentamos esse argumento nas primeiras aulas, e baseados em Paulo, num texto de Paulo que nós vamos ver mais tarde, lá de Colossenses 2,16, parece que Paulo está ali ensinando que não há mais dias santos ou sagrados, e assim estes que adotam essa posição, eles acreditam que não há mais, na nova aliança, um dia santo e sagrado, embora afirmem que o domingo é o dia em que o culto do Senhor deve ser prestado, mas que não há, sob o domingo, aquela imposição de lei no cumprimento estrito das obrigações para com o sábado. A terceira posição é daqueles que acreditam que o quarto mandamento é válido na nova aliança, como na antiga aliança, porém o dia mudou. Não é mais o 7º dia, mas assim o 1º dia, ou seja, não é mais o sábado, é o domingo. E esta é a posição prevalecente no cristianismo de modo geral. Praticamente o cristianismo, na sua maioria, não absoluto, mas numa maioria muito grande, adota esta posição. A ideia de que o quarto mandamento, ele vale de maneira quase igual, se não igual, na nova aliança, como ele valia na antiga aliança, não foi abolido, não é apenas cerimonial, mas que um aspecto desse mandamento foi alterado, que é o dia que deve ser guardado. Essa é a posição da nossa confissão de fé, da confissão, confissão de fé de Westminster. É a confissão de fé, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a confissão de fé que foi escrita lá na Catedral de Westminster, na Abadia de Westminster, entre 1542 e 1547, quando pastores se reuniram com presbíteros para formular as bases, os fundamentos da doutrina cristã, e é esse documento de fé, essa afirmação de fé, esta confissão de fé que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota como o seu símbolo de doutrina, né? Como um resumo das doutrinas ensinadas na Bíblia. E então, na confissão de fé, no capítulo de número 21, que trata do culto religioso e do domingo, que trata também do segundo mandamento, o mandamento das imagens, e assim estabelece que, de fato, como deve ser o nosso culto, né? Deve ser segundo aquilo que Deus quer e não segundo o desejo dos homens, né? Deve ser prestado com reverência, fala das orações, como elas são feitas, da leitura da Escritura que deve ser feita no culto. E chegando assim, fala sobre o local de culto, onde deve ser, no parágrafo 6. E chegando assim lá no parágrafo 7, então capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, no parágrafo 7, ele trata exatamente do dia santo, do dia sagrado, e a nossa Confissão de Fé de Westminster diz assim, interpretando então este mandamento, o quarto mandamento, ela diz: como é a lei da natureza que, em geral, uma devida porção do tempo seja destinado ao culto a Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, isto é, descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana.
dia que na Escritura é chamado de dia do Senhor, isto é, domingo, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Então, a posição de fé de Westminster é esta terceira posição que nós defendemos acerca do quarto mandamento. Recapitulando, 3 posições acerca do quarto mandamento. Primeira posição, o quarto mandamento continua a valer na nova aliança, hoje, para nós, como ele valia para os judeus na antiga aliança. Igual, nada muda, valendo do mesmo jeito. A segunda posição é que o quarto mandamento não tem mais validade legal. Ele foi abolido porque ele faz parte dos preceitos cerimoniais que o Senhor Jesus cumpriu, embora ele sirva para nós como um princípio pedagógico de que tempo deve ser dado ao Senhor. Esta é a segunda posição. A terceira posição é de que o quarto mandamento continua valendo hoje na nova aliança, como ele valia na antiga aliança, apenas houve uma mudança de dias, do 7º para o 1º. E esta é a posição de fé da Confissão de Fé de Westminster. É, portanto, a posição da igreja, a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. É a posição doutrinária da nossa denominação, da denominação que nós servimos, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, a ideia de que este dia é um dia que o quarto mandamento, ele continua válido, que hoje na nova aliança os cristãos devem ainda guardar um dia santo, e este dia deve ser o 1º dia da semana. No passado, houve alguns pastores, até presbiterianos, que interpretaram o quarto mandamento mais ou menos de uma maneira como aquela segunda posição, mas uma intermediária entre a segunda e a terceira. Seria uma quarta maneira, digamos assim, de interpretar a posição, embora bastante inconsistente. E certamente não encontra a posição bíblica, que é a ideia de que Deus quer um dia em 7. Então, que você pode escolher um dia em 7, dentro do seu calendário, e você guarda esse dia, e você faz desse dia o seu dia santo ao Senhor. Então, alguns pastores no passado, eu mesmo, na minha juventude, vi um pastor defender essa ideia. Então, ele dizia, olha, se você trabalha por escala, se você trabalha e o seu emprego não permite que você tenha o domingo livre para culto a Deus, você tira um outro dia da semana e você faz ali o seu culto, ali você dedica a Deus e tal. Esta seria uma posição bastante flexível, vamos dizer assim, da interpretação deste quarto mandamento. Mas esta interpretação, ela falha em vários aspectos. Primeiro, ela entende que deve haver um mandamento, portanto, que há validade do mandamento, mas ela flexibiliza o mandamento sem que haja nenhum outro texto bíblico que flexibilize o mandamento. Então, ela flexibiliza o mandamento dizendo, olha, não é qualquer dia, sem que haja, na verdade, um texto bíblico que flexibilize isso. E, por último, não há nenhuma evidência histórica qualquer de que os cristãos, em qualquer tempo, os cristãos da igreja primitiva, os cristãos da igreja antiga, eles tenham usado esse mandamento de uma maneira flexível, né? Você guarda qualquer dia aí, se não puder ser no domingo, pode ser quarta-feira, pode ser quinta, é o dia que você tem livre e você consagra ao Senhor. Mas evidentemente que esse mandamento, que essa forma de interpretar o mandamento está errada, porque ela não permite que o dia sagrado do Senhor seja guardado como é devido, porque há algumas atividades que são específicas do dia do Senhor, como o culto comunitário, como, por exemplo, a celebração da Santa Ceia no culto comunitário, como as atividades conjuntas do povo de Deus. E aí você não poderá guardar esse dia de uma maneira plena, ou pelo menos cumprir todos os preceitos do cristianismo nesse dia, fazendo dele o seu dia sagrado. Até porque o quarto mandamento não é um mandamento individual. E este é um princípio que nós vamos ver mais além na nossa aula. Ele é um mandamento coletivo, né? Ele é um mandamento para um grupo, para toda uma casa e para todo um povo. Então,
O quarto mandamento, ele inicia dizendo assim, né? Vou pegar o texto aqui. Muito interessante, porque ele não inicia com um não. Ele é um mandamento positivo, né? Ele é um mandamento que está nos ensinando a fazer uma coisa e não está nos proibindo de fazer algo. É o primeiro mandamento dos 10 que é positivo. Há um outro mandamento que é positivo, que é o quinto, que é honra pai e mãe. E estes dois mandamentos são os dois mandamentos chamados de mandamentos positivos. São aqueles que não começam com um não, né, com um advérbio de negação. Não são mandamentos de proibição, mas sim os mandamentos que estão nos ensinando a fazer algo. E o que este mandamento está nos ensinando é a nos lembrar. O texto bíblico diz, lembra-te. É a nossa tradução. A maior parte das traduções em português traz essa palavra, lembra-te. Mas essa palavra lembrar, ela não quer dizer trazer a memória, ela não tem a ver com memorizar, né? Com este saber apenas e trazer a memória deste dia. Mas a ideia de lembrar é a ideia de uma reflexão e envolve emoções, envolve um olhar com carinho, com cuidado. Considerar algo com cuidado, com detença. Este é o sentido do lembrar-se aqui. Às vezes, a palavra lembrar-se é traduzida na Bíblia como vir em resgate, como vir em ajuda de, quando diz, lembrou-se fulano de cicrano. A ideia é de que ele veio e ajudou o outro. Às vezes, ela traz o sentido, esta palavra, ela é traduzida na nossa Bíblia, no sentido de perdoar. Fulano se lembrou de ciclano e se reconciliou com ele. É a ideia de que ele perdoou fulano. Não é que ele tinha esquecido, estava fora da sua mente, mas ele veio em direção a fulano no sentido de perdoá-lo. E ela é utilizada no sentido de agir também. Quando alguém se lembra, e ele age e faz tal coisa. Este verbo é um verbo que é muito utilizado na Escritura, e ele é curiosamente atribuído a Deus em uma grande parte de textos, uma boa parte dos textos, ele é atribuído a Deus para quando Deus decide fazer algo. Em geral, relacionado à aliança de Deus. Quando Deus se lembra da sua aliança e aí ele decide fazer algo para com o seu povo. Muitas das situações em que o povo estava em tribulação, estava em dificuldade, estava passando, Deus se lembra do seu povo, o que não quer dizer que Deus esqueceu, né? Porque Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, Deus não se esquece, mas a ideia do lembrar-se é a ideia de que realmente veio muito forte na sua mente, foi considerado com cuidado, chegou a hora de agir e que envolve algumas vezes também emoção. Por exemplo, a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é lá em Gênesis 8:1, quando Noé está dentro da arca, já há muitos dias, né? E o texto bíblico diz assim, lembrou-se Deus de Noé lá na arca. Quer dizer, será que o texto bíblico está dizendo que Deus tinha esquecido de Noé, né? Mandou o dilúvio lá e foi resolver outras coisas em outro canto e se esqueceu de Noé e lembrou, poxa, Noé está lá na arca, deixa eu ir lá salvar Noé. Evidentemente que não, esta é uma versão anedótica daquilo que Deus é, que não corresponde à verdade. Deus não se esquece, né? Deus estava o tempo inteiro com Noé, cuidando, guardando, acompanhando, mas quando diz assim, Deus lembrou-se de Noé, quer dizer que Deus agora decidiu agir para tirar Noé da arca, para que as águas baixassem. Depois, quando Noé sai da arca e ele faz um sacrifício ao Senhor, e Deus põe um arco-íris nos céus, como sinal da aliança, e Deus faz uma promessa de que nunca mais destruiria a terra com água. Deus então diz que ele vai olhar para o arco-íris e se lembrar desta promessa para não destruir mais
o homem dessa maneira. E assim esse verbo é utilizado. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele lembrou-se de Ló e da sua de Abraão e do seu sobrinho Ló, lá em Gênesis 19, 20. Deus lembrou-se de Raquel, é engraçado, Raquel era estéril, né? Não podia ter filhos, lá em Gênesis 30, 22. Deus lembrou-se de Raquel e deu a ela um filho. Deus se lembra do seu povo lá no Egito e decide descer para ajudá-lo, envia Moisés como o seu agente, lá em Êxodo 2, 24, em Êxodo 6, 5. Então, esse termo lembrar-se, que é utilizado, como eu apontei aqui, em vários textos para Deus, ele é mais do que trazer a memória, ele não implica em que alguém tenha esquecido de algo. Mas a ideia de lembrar-se é a ideia de considerar a importância e agir, a considerar a importância de algo, considerar algo devidamente. A ideia de lembrar, ela está implícito também o preparo, né? É a ideia de você manter em mente, né? Não é trazer à mente fortuitamente a memória de algo que havia sido esquecido, mas é a ideia de manter em mente, né? Mantenha a lembrança, mantenha em mente sempre este dia, né? E é isso que o quarto mandamento já começa nos ensinando, é que nós temos que manter em mente sempre a importância desse dia que Deus quer que a gente santifique, né? A gente deve conduzir a nossa semana, conduzir os nossos dias, o nosso trabalho, as nossas atividades, de maneira a estar preparado para este dia santo. A segunda coisa que o mandamento nos ensina é: lembra-te do dia de sábado. A palavra Shabat, né, a palavra sábado na antiga aliança, ela quer dizer descanso. A palavra Shabat quer dizer descanso. Então é por isso que o nosso dia chamado, o sétimo dia da semana, foi chamado de sábado, porque uma alusão a esse dia no calendário gregoriano, né, no calendário cristão, foi chamado de sábado, em virtude exatamente dessa designação que ele tinha. Então Deus diz assim: olha, lembra-te de um dia de descanso. É isso que diz o mandamento. Lembrarás, você vai considerar, você vai manter na sua mente, você vai se preparar para um dia que será de descanso. E aí, essa ideia de descanso não é a ideia de relaxamento, irmãos. Prestemos bem atenção aqui. A ideia de descanso não é a ideia de relaxamento. A ideia de descanso é a ideia de repousar de uma determinada atividade. É a ideia de deixar de fazer algo, de deter-se de fazer algo. Mas não é a ideia de simplesmente largar tudo, relaxar, se descuidar, sentar numa cadeira de balanço ou deitar-se numa rede. A ideia de realmente relaxar o corpo, o físico. Não é essa ideia de descanso, não tem a ideia primeira, não é a ideia que a palavra traz de descanso físico, por exemplo. Mas ela tem a ideia de mudar daquela atividade corriqueira e diária para uma atividade diferente. Então é deixar de fazer aquela atividade corriqueira, aquela atividade de descanso. E isso é qualificado quando o Senhor Deus diz assim: lembra-te do dia de sábado. Por enquanto, na verdade, não há necessariamente uma ação aqui implícita, né? Porque o lembrar-se diz respeito a algo interior, a algo mental, algo que você mantém. O dia de sábado é a ideia de esse dia para o descanso. Mas como é que eu lembro do dia de sábado? Então Deus diz: para o santificar. Como é que você lembra do dia de sábado? Você mantém ele na sua mente, você se prepara para ter esse dia de repouso em que você vai deixar as outras atividades, as atividades comuns,
as atividades corriqueiras cotidianas, e você vai ter um dia santo. Este é o ensino do quarto mandamento. O que é um dia santo? Nós sabemos que a palavra santo, a palavra kadosh, ela quer dizer aquilo que é separado das coisas impuras, separado das coisas ordinárias, das coisas comuns, separado para o Senhor, destacado e consagrado para o Senhor. O que quer dizer, então, irmãos, que este santo dia que está sendo preceituado aqui no quarto mandamento é um dia que é para ser separado e destacado dos outros para ser usado para o Senhor. Ele tem que ser santificado. Quando algo precisa ser santificado, quando o ensino da Escritura é para santificar, não quer dizer que o homem vai separar aquele dia para si, mas para Deus. Sabe por quê? Porque o ensino da Escritura é que os dias, então, anteriores ao dia de descanso, eles são seus, você usou para as suas coisas. Mas agora, este santo dia, você vai usar para Deus. Aí alguém pode imaginar, não, pastor, mas eu não usei para mim, foi para o meu patrão. Eu estava trabalhando, para ele. Eu estava fazendo as coisas do dia a dia, que eu sou obrigado a fazer. Eu não tive um descanso segundo o meu interesse, né? Eu tive que ralar a semana inteira. E agora, nesse dia, eu não posso descansar para mim? Não, você não pode descansar para você nesse dia. É exatamente isso que o mandamento está dizendo. Que quando você trabalhou para o seu patrão, você estava trabalhando para você, para as coisas corriqueiras. Afinal, você precisa trabalhar para ganhar o sustento. E por que você precisa trabalhar para ganhar sustento? Porque Deus nos criou para o trabalho é santo e digno, mas depois do pecado, o trabalho ele ganha essa dureza, essa intensidade. Do suor do teu rosto comerás, é o que Deus diz lá a Adão em Gênesis 3, né? A terra vai produzir cardos e abrolhos. Em meio, né, a essa dificuldade, Adão, você vai conseguir o seu sustento. E o sustento, ele é para nós. É um favorecimento pessoal para adquirirmos as nossas coisas. Então, evidentemente que o tempo que nós usamos durante a semana, ele é utilizado para nós, para nossas coisas, para nossa vida, para a manutenção das nossas coisas. Não nos cabe usar o tempo que é santo para o Senhor, separado para Deus, para coisas que são nossas. É isso que está ensinando esse mandamento. Logo, portanto, não é um dia de relaxamento do corpo, né? É um dia para eu descansar e relaxar. Não, ele é um dia para ser diferente dos outros e separado para as coisas de Deus. É isso que o texto está dizendo. Olha, lembra-te, te prepara, te programa para um dia de descanso, em que você vai romper as atividades tradicionais, as suas atividades corriqueiras, e você vai descansar delas. Mas aí nesse dia você vai só repousar, relaxar. Não é isso que o mandamento está dizendo. Nesse dia que você repousa das atividades corriqueiras, você santifica a Deus. Veja que aqui está uma equivalência. O repousar das atividades corriqueiras está em pé de igualdade ao santificar para o Senhor. Então, entendeu? Você repousa das atividades corriqueiras e você santifica o Senhor. Este é o sentido completo do que está dizendo o quarto mandamento. E aí, ele deixa isso muito claro, quando ele diz assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Veja, os dias que você está trabalhando para si. É a ideia de que estes dias são dias seus, em que você está utilizando para você, para o seu sustento, para a sua casa. Então, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, esse é o descanso do Senhor. É o dia para o descanso das coisas tradicionais, comuns, normais, corriqueiras, para fazer as coisas de Deus. Essa é a ideia. Não farás nenhum trabalho, aqui é o trabalho do dia a dia, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva,
nem o teu animal. Os animais não podiam ser postos a trabalhar nesse dia. Nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro, ou seja, aquele que você contratou lá como um jornaleiro, um diarista para trabalhar, você contratou e ele está dentro ali das tuas terras, ele está trabalhando para você, ele está debaixo da sua autoridade como um trabalhador, ele não vai trabalhar não, mesmo que ele queira, não, deixa, eu sou forasteiro, eu sou o pagão, eu não guardo esse dia, meu Deus é outro Deus, minha religião é outra religião, eu posso fazer o que eu quiser nesse dia. Você vai dizer para ele, não, mas você está debaixo da minha autoridade. E o meu campo que você quer lavrar, ou meus animais dos quais você quer cuidar, eles são santos e separados a Deus. Então ninguém vai poder fazer isso nesse dia. E aí, então, o Senhor Deus diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A razão, então, que é dada para este 7º mandamento é uma razão da criação. E, de fato, nós sabemos que o Senhor Deus fez isso, a Escritura nos ensina exatamente isso. O 7º mandamento não é um mandamento que se iniciou com Moisés, é um mandamento que se iniciou na criação. Deus deu este 7º mandamento lá em Gênesis, após ter criado o homem e a mulher e os colocado no jardim. O Senhor Deus os ensina que logo após ter criado todas as coisas, ele tirou um dia para o descanso e assim ensina o homem e a mulher a fazer isso. É o que o texto bíblico nos ensina, quando o Senhor Deus, então, descansou neste dia. Esse texto está lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 2 e 3, que diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, o Senhor Deus estabelece aqui para Adão esta norma da criação, ele mesmo descansando, não porque Deus precisasse descansar, porque Deus não se cansa e nem se fadiga, o que diz o profeta, mas Deus quer ensinar, né? Como alguém que ensina uma criança e faz primeiro, né? E depois ensina a criança e diz, agora faça assim. O Senhor Deus ensina, ele mesmo dando este exemplo, descansando. E a ideia de descansar aqui é a ideia de que Deus cessou a atividade criativa. Mais uma vez, não é a ideia de que Deus relaxou completamente, né? Não é a ideia de que Deus não fez nada, não agiu nada, porque se Deus deixasse de agir, irmãos, todo o mundo se acabaria, tudo morreria. Se Deus virar as costas, tudo se acaba, tudo se extingue. Se o Senhor Deus tirar completamente o seu poder, a sua graça, a sua providência sobre todo o universo, sobre o planeta, sobre nós, tudo se acaba. Evidentemente que Deus não relaxou e Deus não nos largou, nem deixou as coisas ao léu. O Senhor Deus apenas, quando diz repousou, quer dizer, ele deixou de criar. Ele não estava mais criando, ele criou, porque o texto bíblico assim diz, olha só, e o santificou, porque nele descansou da obra que como Criador fizera, diz o versículo 2. Então Deus estava em 6 dias na posição de Criador criando. Agora no 7º dia ele não cria. Não quer dizer que Deus não está fazendo nada. Quer dizer que Deus não está fazendo aquilo que ele fez nos 6 dias anteriores. E aí está o princípio da lei da criação. É este princípio, vamos dizer assim, vamos chamar de teológico, né, ou de bíblico, que é utilizado como preceito do 4º mandamento. De fato, este é o fundamento para nós afirmarmos que este 4º mandamento não pode ter sido abolido cerimonialmente pelo Senhor Jesus, porque ele antecede os cerimoniais
judaicos, ele antecede a lei sinaítica, a Torá, a lei de Moisés, ele antecede a Abraão, ele é um mandamento que vem da criação. Deus, então, consagra e abençoa este dia, e o Senhor Deus, então, diz, olha, neste dia vocês utilizarão. Lembre-se que, neste ponto, Adão não havia pecado ainda. Adão estava no jardim do Éden. E Adão foi posto no jardim do Éden para cultivar, lavrar o jardim, fazer tudo isso. Mas Adão teria que, mesmo no Éden, ele fazer as suas atividades normais em 6 dias, mas no 7º dia, Adão no Éden teria que descansar. Era o propósito de Deus. É o propósito do Senhor Deus que nós façamos isso. É o propósito, portanto, irmãos, do Senhor Deus, que nós não utilizemos esse 7º dia para o nosso relaxamento pessoal, mas que a gente tire a nossa mente, o nosso corpo também, das atividades naturais, corriqueiras, diárias do nosso trabalho. E a gente dedique um dia integral ao Senhor Deus. E a gente sirva ao Senhor Deus neste mandamento. Portanto, o 7º mandamento, o 4º mandamento, ele foi um mandamento da criação que cremos que continua válido desde o princípio do mundo e sempre será. Nossa confissão de fé de Westminster diz isso, né? Ele diz assim, e desde a ressurreição, diz assim, designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, isto é, descanso santificado por ele, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, este dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, que na Escritura é chamado de dia do Senhor, domingo, e que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Então, a posição da Confissão de Fé de Westminster, a posição da Igreja Presbiteriana, é de que o 4º mandamento continua válido na nova aliança, como valia na antiga aliança, mas que houve uma mudança de dia. E aqui é que está aquele ponto maior de divergência. Apenas uma nota aqui, por exemplo, embora a tradição presbiteriana, os reformados, né, segundo a doutrina da Confissão de Fé de Westminster, mantenham essa posição, nem todos os reformados tinham essa posição. O próprio João Calvino, por exemplo, tinha uma posição mais aberta em relação à guarda do domingo. Ele achava que era um preceito cerimonial e que o domingo servia mais como um princípio assim pedagógico. Então, nem todos adotaram essa posição. Mas a Igreja Presbiteriana oficialmente adota esta posição. A ideia de que o cristão precisa guardar o dia do Senhor como um dia santo, como um mandamento, como um preceito do Senhor Deus, válido até o dia que o Senhor voltar, o que é o chamado de o sábado cristão. Então, a expressão sábado cristão diverge da ideia de sábado judaico, porque o sábado judaico era guardado no 7º dia e o sábado cristão é guardado no primeiro dia, o descanso, o dia do descanso cristão, chamado mais propriamente pelos cristãos de dia do Senhor, é o primeiro dia da semana. E aí vem aquela grande pergunta, por que é o primeiro dia da semana? Quem mudou isso? E aí aqueles que são sabatistas fazem algumas acusações levianas, dizendo que foram os cristãos que inventaram a mudança e que essa mudança está ligada ao romanismo, ao fato de quando a igreja cristã se torna romana e os romanos mudaram o dia do sol para ser o dia do Senhor, para adequar as antigas tradições pagãs romanas às novas tradições cristãs, tentando ajustar isso para encampar um número maior de pessoas e tal. E todo tipo de afirmação nesse sentido, para desmerecer esta mudança, ela foi feita e ela tem sido feita. Na verdade, o culto cristão, nós cremos, o sábado cristão, a razão da mudança
que nós, e assim cremos, do 7º dia da semana para o 1º dia da semana, é uma razão bíblica, teológica. E cremos e temos a comprovação, de certo modo arqueológica, documental, de que muitos dos cristãos, se não todos os cristãos antigos, eles guardavam esse dia como um dia especial. Então, primeiramente, o argumento que nós temos é que este 4º mandamento, ele não foi abolido, mas ele foi mudado para a realidade da nova aliança. Então, perceba, o 4º mandamento não foi abolido. Ele não foi, de nenhuma maneira, ele não era só cerimonial. Ele é um mandamento que é lei de Deus. Nós temos que tirar um dia dos 7 da semana para usar para as coisas santas de Deus. Mas esse dia que o Senhor Deus estabeleceu como o 7º dia, o próprio Senhor Deus, nós cremos, alterou isto quando, pelo seu poder, ele ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos no 1º dia da semana. Então, todos os evangelistas relatam isso com certa ênfase. Mateus 28, 1, Marcos 16, 2, Lucas 24, 1, João 21, dizem, no 1º dia da semana, dando ênfase a este 1º dia da semana, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. E então é por isso que os cristãos acreditam que, assim como Deus criou todas as coisas no 7º dia, aliás, Deus criou todas as coisas, em 7 dias, fazendo a sua obra nos 6 primeiros e descansando no 7º, consagrando o 7º, estabelecendo ele, cabe ao próprio Deus mudar, não ao homem. Então, assim, nós cremos que a mudança foi feita pelo próprio Deus. Quando o próprio Deus decide recriar todas as coisas, partindo de uma nova vida, da ressurreição, do corpo glorioso do Senhor Jesus no dia da criação. Então Deus disse, haja no 1º dia, e fez com que tudo a partir dali fosse existir. Ali foi feita a criação, ali foi o princípio de todas as coisas, quando Deus disse, haja. Houve o pecado, houve a queda, a corrupção do homem. Quando Jesus ressuscita no 1º dia da semana, ali Deus começou a recriar, a refazer. A nova criação começa com a ressurreição, com o corpo ressurreto, com o Senhor Jesus ressurgindo dos mortos, num corpo glorificado. Ali há o primeiro fato concreto da nova criação, da nova vida, da plenitude dela está sendo evidenciado. Então, assim como o Senhor Jesus, como o Senhor Deus criou todas as coisas lá, ele recria todas as coisas através de Cristo. É por isso que o apóstolo João, quando ele inicia o seu evangelho, ele diz assim, no princípio era a palavra, o verbo. Porque Deus lá no princípio começou a criar pela palavra. Lá, Gênesis começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era a palavra. Como é que Deus criou os céus e a terra? Quando ele disse haja, e tudo houve por meio da palavra do seu poder, como diz Hebreus. E assim agora, a palavra poderosa de Deus, o verbo encarnado, Jesus Cristo, é aquele que vem trazer um novo princípio, o recomeço. E este recomeço é, assim, o recomeço que traz a plenitude do cumprimento das promessas de Deus. A nova aliança sendo inaugurada, ela traz novas realidades, como, de fato, a abolição de toda a lei cerimonial e o fato de que um novo culto em espírito e verdade é trazido e a igreja pode adorar em espírito e em verdade. Uma série de benefícios da nova aliança, novos sacramentos. E dentre isto que é trazido novo na nova aliança, o Senhor Jesus consagra este 1º dia da semana. Nós temos 2 textos bíblicos que mostram para nós que os irmãos, eles se reuniam no 1º dia da semana. E eles utilizavam este 1º dia da semana como o dia de celebração da ceia. Atos 20, capítulo 7, nos mostra
que o povo reunido no primeiro dia da semana para partir o pão, lá na cidade de Troade. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Aqui é aquele episódio em que Paulo se demora demais e aquele rapaz que está sentado na janela cai e Paulo o ressuscita. Mas veja, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, o que nos remete, nos faz pensar que eles realmente estavam celebrando a ceia neste primeiro dia da semana. Também 1 Coríntios 16, 1 e 2, Paulo nos dá a entender isso. Ele diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei a vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se faça coleta quando eu for. É a ideia de que neste primeiro dia da semana, que era o dia em que eles se reuniam então para celebrar a Santa Ceia, eles colocassem também à parte esse valor que iriam entregar para ele. Então, no dia do culto, no dia da ceia, no dia da congregação do povo, eles poderiam utilizar tirar esse dinheiro, né, o dia da coleta. E lá em Apocalipse 1:10, o apóstolo João não nos diz qual dia especificamente da semana, né, mas ele chama este de dia do Senhor. E aí é que vem o nome do dia de domingo, né, e que fica batizado no cristianismo como o dia Domini. Lá em João 1:10, João diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. E aí vem o nome das 7 igrejas. Veja, João não diz para nós que era o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Mas, tradicionalmente, no cristianismo, esta referência de João 1:10 tem sido interpretada como sendo o primeiro dia da semana, a quem João chama de dia do Senhor. E em latim, essa expressão dia do Senhor quer dizer dies domini. Daí a ideia de dominical, de domingo. Quer dizer do Senhor. Dia do Senhor, dies domini, daí então domingo. Daí então o dia dominical, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Então, quando nós falamos a expressão domingo, está implícito aqui essa derivação que vem do latim de dia do Senhor. Esse dia do Senhor, ele foi instituído como uma data a ser guardada no dia 3 de novembro de 383, quando o imperador Teodósio I estabelece que aquele que era chamado no calendário pagão romano dies solis, dia do sol, deva se chamar agora dia do Senhor. Mas não há nenhuma comprovação histórica, irmãos, de que ele fez isso, e não há nenhuma evidência, absolutamente zero, de que ele fez isso para abarcar o maior número de pessoas, para colocá-las dentro do cristianismo, né, trazendo o paganismo. Por quê, irmãos? Porque quando Constantino, em 1313 ou 1311, posso estar errado, ele dá um édito de liberdade, né, aos cristãos, édito de Milão, se não me engano, e ele libera, né, para os cristãos para serem livres, e ele permite com que o cristianismo se torne praticamente a religião dominante. E as religiões pagãs, ao longo deste processo aí de quase um século, elas se tornam uma minoria dentro do Império Romano. O cristianismo passa a dominar de uma maneira grande. Então, não haveria sentido do imperador Teodósio
no ano 383, mudaram a data para converter esses pagãos ao cristianismo, permitindo que eles usassem uma simbologia cristã para as suas religiões pagãs. Não haveria sentido nenhum. Este mesmo imperador Teodósio já tinha decretado no Édito de Tessalônica, 27 de fevereiro de 380, 3 anos antes, que todo o Império Romano agora se tornava cristão e que, portanto, todo cidadão romano, ou todo aquele que estivesse debaixo do Império Romano, já era cristão. Veja, ele já havia decretado a oficialidade do cristianismo no romanismo, no Império Romano, e não tinha mudado a data. Então, quer dizer, a data ela vem posterior ao fato da igreja já estar sendo a religião, da igreja cristã ser a religião oficial do Império Romano. Ela não vem como uma ferramenta, um subterfúgio para tentar, assim, converter os últimos pagãos a alguma forma de cristianismo. Então, este argumento é um argumento muito tolo. Entretanto, o que nós sabemos, irmãos, é que a primeira defesa do cristianismo, no cristianismo, do domingo, como sendo o primeiro dia da semana por conta da ressurreição, desta nova consagração do Senhor Jesus, ela foi feita por Eusébio de Cesareia, um dos pais importantes da igreja, que viveu entre o ano 260 e 340, aproximadamente. Então, Eusébio já havia feito esta defesa teológica. Ele é o primeiro a dizer que o dia do sétimo para o primeiro foi mudado por conta da ressurreição do nosso Senhor. Entretanto, Justino Mártir, já no século II, ele relata do hábito dos cristãos de se reunirem no domingo, o que então remonta a uma tradição muito antiga, muito anterior ao decreto de Teodósio, ou mesmo a como é dito pela Ellen White, né, que num dos seus livros, que é assumido por muitos adventistas para falar desta mudança como uma imposição política, para dizer que foi Constantino, né, que quando cristianiza o seu império, o que Constantino não fez, ele só deu liberdade, ele foi aquele que instituiu por meio do concílio de Nicéia o domingo como o dia sagrado, o que não aconteceu. Isso não é um fato histórico, isso é uma invenção. Constantino nunca estabeleceu o domingo como um dia santo e nem o concílio de Nicéia fez isso por ordem dele, isso não existe. Então, este fato é histórico errado. O fato é que o domingo começa a ser o dia obrigatório para ser o dia da prática da religião para os cristãos no Império Romano, a partir do dia 3 de novembro de 383 depois de Cristo, quando o imperador Teodósio I declara isto. O que não quer dizer que o domingo passou a ser guardado a partir desse ponto, porque de fato, como disse há pouco, há evidências históricas de que isso já era anteriormente guardado e anteriormente mantido. Por último, irmãos, eu queria fazer uma aplicação rápida deste mandamento para nós encerrarmos. Como nós devemos guardar, então, este dia, né? Ou, de maneira mais prática, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer? Quais são as atividades proibidas pelo quarto mandamento? Bom, irmãos, as atividades proibidas no quarto mandamento são aquelas atividades que conflitam com as atividades do Senhor. Aquelas atividades, por exemplo, se você, evidentemente, vai à praia e deixa de vir à escola dominical, se você fica em casa para limpar a casa e não vem à escola dominical, ou vem ao culto, se você fica em casa para preparar o almoço, para fazer um churrasco, você não está guardando esse dia para o Senhor, você está utilizando esse dia para você, então, evidentemente, você está quebrando este dia, o princípio e o preceito deste dia. Os antigos puritanos, por exemplo, eles costumavam preparar toda a comida e tudo que eles iam fazer no domingo, né, que fosse necessário, a roupa e tudo mais, no sábado.
e aí no domingo eles não faziam nada, eles comiam o que era a sobra do sábado ou o que haviam preparado no sábado. Não, irmãos, de uma maneira hipócrita ou formal para manter esse dia, mas para que eles tivessem mais tempo para se dedicar às coisas do Senhor. A vida deles também era muito mais complexa, muito mais difícil do que a nossa, né? Mas, de qualquer maneira, eles não queriam gastar tempo com outras coisas. E não queriam, irmãos, também permitir que o seu coração se desviasse das coisas sagradas e santas do Senhor. Então, tudo aquilo que nós fazemos nesse dia santo, que nós fazemos para nós mesmos, para o nosso lazer, para o nosso relaxamento pessoal e tal, nós estamos quebrando o princípio do Senhor. Se você, podendo vir às atividades da igreja e participar delas, não vem para fazer algo pessoal, acredito que você está quebrando o quarto mandamento. Sim, está. Se você fica em casa por preguiça, está quebrando o quarto mandamento, porque deveria gastar nas coisas do Senhor. Não quer vir à igreja? Tudo bem, a gente entende, não é a única maneira de servir ao dia do Senhor, vir à escola dominical. Mas vá fazer algo, vá distribuir folheto, vá visitar um outro cristão ou uma outra pessoa para evangelizá-la, saia de casa para fazer algo para o Senhor. Então, se você ficar em casa, se você ficar usando esse tempo para suas atividades, você está quebrando este quarto mandamento, sim, porque esse dia não é seu, esse dia é do Senhor para ser usado para Ele. Como nós devemos guardar este dia? Nós devemos guardar este dia, irmãos, utilizando ele para o Senhor, evidentemente. Então, nós devemos utilizar este dia para vir à escola dominical, para ter comunhão com os irmãos da igreja, para ter comunhão com os nossos familiares. Não há nada problema em você ter uma boa refeição no domingo com os seus familiares e você ter um momento de comunhão, de lazer, edificante, agradável. Não vejo também nenhum problema se você der uma descansadinha logo ali depois do almoço né, aquela famosa sonequinha que eu pratico, então sou suspeito de falar, então posso estar defendendo aqui algo pessoal, mas eu realmente não vejo isso, desde que ela não invalide o seu dia, né, você não envergue aí toda a tarde, mas que você deve utilizar para o culto em família, você deve vir ao culto à noite, você pode utilizar fazendo visita para um irmão necessitado, porque às vezes a gente não tem tempo durante a semana, né? Você diz assim, não tenho tempo para visitar ninguém. O que você faz domingo à tarde? Fica assistindo Faustão, futebol? Fica assistindo filme? Então você tem tempo, irmão. Você pode utilizar o domingo à tarde para ir visitar o outro irmão e edificá-lo e ter uma comunhão. Este é o tempo de utilizar para as coisas do Senhor. É muito comum nas igrejas, por exemplo, dos Estados Unidos, que eles utilizem o domingo inteiro para atividade, por exemplo, reuniões de oração eles têm no domingo, reunião de jovens eles têm no domingo, reunião de adolescentes eles têm no domingo. Eles praticamente não fazem nada no sábado, e aí o sábado acaba se tornando um dia mais da família, de descanso, de repouso mesmo, e o domingo é utilizado inteiro para o Senhor, em que eles têm atividades dos jovens, atividades, como eu disse, de oração, os grupos de oração se reúnem no domingo, até no domingo à noite, depois do culto, eles fazem o culto mais cedo um pouco, e aí depois do culto tem os grupos de oração da igreja, então o pessoal se reúne, come lá alguma coisa junta e tem uma comunhão e ora, e utilizando o domingo todo para o Senhor, né? Consagrando para o Senhor. Então, o modo de utilizar este domingo para o Senhor. Quais são as exceções que Deus traz nesse domingo? Bom, o Senhor Jesus, quando nós não tivemos tempo de explorar esse texto, porque o tempo não nos permite, mas o Senhor Jesus, ele cura um homem num dia de sábado, né? E os fariseus, eles se escandalizam e eles acham que Jesus não podia fazer aquilo. E o Senhor Jesus diz assim, mas se algum de vocês tiver um animal e esse animal cair num poço, vocês não vão lá resgatar esse animal no dia de sábado? E todos eles ficaram quietos porque sim. E com isso o Senhor Jesus estava nos ensinando
há propósitos de necessidade, atividades de necessidade nesse dia que nós devemos fazer, como, por exemplo, ajudar num caso de necessidade, de urgência. Então, estes casos, eles são permitidos nesse dia. Também aqueles que trabalham na segurança, os guardas, os sentinelas, né, em Israel, os que ficavam nas torres, nas guardas de vigia, ou o próprio exército em batalha, num dia de batalha, ele não falava para o seu inimigo, peraí, hoje vocês não me ataquem não, que hoje a gente vai servir o nosso Deus. Não, eles permaneciam lá em guarda para resistir, então, todo o segurança. Evidentemente que aqueles que trabalham com saúde, né, médicos, enfermeiros, hospital, serviços de necessidade essencial, estes precisam trabalhar e têm que trabalhar. Então, todos esses serviços de necessidade essencial que são feitos nesse dia de domingo, eles são dias bons, né? E eles são eles são serviços, melhor dizendo, permitidos. O próprio pastor é alguém que trabalha no domingo. E o Senhor Jesus usa esse exemplo quando ele dizia o sacerdote, ele não trabalha no domingo, mas Deus perdoa o sacerdote por quebrar o quarto mandamento, né? É como se ficasse no 0 a 0. Ele está quebrando o quarto mandamento, mas para servir o Senhor, para que os outros possam adorar no domingo. Então, está empatado, está 0 a 0. É mais ou menos isso. O pastor trabalha no dia de sábado, né? Entre aspas, no dia de descanso, que é o nosso domingo. Mas ele está excusado disso, né? Ele está perdoado porque ele está fazendo pela sua vocação, pela necessidade. Então, irmãos, o quarto mandamento, ele, resumindo aqui para a gente concluir e fechar, ele é um mandamento que nos ensina que a gente tem que se programar para dar a Deus o que é de Deus, inclusive o nosso tempo. E ele quer dizer algo muito importante, irmãos, quando ele diz assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Meu irmão, se você tem negócio próprio, não abra no domingo. Se você é um prestador de serviço, não preste serviço no domingo. Porque Deus dá 6 dias para você fazer a tua obra. Você e eu temos que agir por fé. Aquilo que Deus quer te dar, Ele vai te dar nos 6 dias. Você não precisa trabalhar nesse dia para que você tire o seu sustento. O Senhor Deus há de suprir a sua vida, a sua casa, pelos 6 dias de trabalho que Ele te dará. De modo que você não precisa deste dia de sustento. Então eu, como seu pastor, falo aqui principalmente às minhas ovelhas, aos membros da Igreja Presbiteriana de Pissarras, da nossa congregação. Meu irmão, tome essa medida de fé, de guardar este dia como um dia santo do Senhor. Mesmo agora na quarentena, mesmo que você não possa sair e esteja limitado em casa, mesmo os irmãos que estão no grupo de risco não podem vir ao culto, mas faça desse dia um dia diferente. Consagre-o ao Senhor. Use-o de uma maneira diferente como você usa os outros dias da quarentena. Para que este dia seja um dia em que você mantenha na mente, né? Você se prepare para ele. Você lembra-se do dia de sábado, né? Que é o mandamento, e você o cumpra. Por último, este quarto mandamento, meus irmãos, ele é endereçado aos homens. Veja só, quando ele diz assim, líderes do seu lar, ele diz assim, não farás tu nenhum trabalho, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo. Ele está falando para o chefe do lar. Porque é o chefe do lar que é o líder espiritual da sua família, né? É ele que pega primeiro na Bíblia, é ele que convida para orar, é ele que instrui primeiramente os seus filhos, é ele que está mais diretamente envolvido nas coisas espirituais do seu lar. Isso é muito difícil, irmãos. Eu sei, eu não sou perfeito nessas coisas, não. Mas é o que a Escritura nos ensina. É que nós, chefes do lar, somos os líderes espirituais da nossa casa, os pastores do nosso lar. E nós temos que ser aqueles que atribuem, né, a nossa família, que ensinam a nossa família o modo de servir ao Deus, e aqueles primeiros a dizer, não, hoje nós não trabalharemos, hoje nós faremos isso. De modo que o chefe do lar, o líder do lar, o homem do Senhor, é aquele que cumpre, tem a lei do Senhor no seu coração e ele ensina a seus filhos, ele estabelece essa lei no seu lar. E este é o cumprimento, então, do quarto mandamento. Se nós, homens, chefes do lar, não fomos os primeiros a mostrar a importância desse dia para os nossos filhos,
e estabelecermos isso com nossa esposa, se nós não formos os primeiros a mostrar que esse é um dia santo, um dia consagrado, que este é um dia especial, é o dia do Senhor, então a nossa casa também não vai, irmãos. Os nossos filhos não vão. Não adianta você querer depois na adolescência mudar os hábitos dos seus filhos, quando na infância você utilizou esse dia do domingo de uma maneira bastante com pouca sabedoria, ou não o consagrou, não ensinou a seriedade desse dia para os seus filhos. Depois não dá para mudar, né? Então, acredito que é um hábito familiar que nós temos que ter. E tantas coisas boas podem vir disso, meus irmãos, de ter hábitos saudáveis, de fazer um dia diferente, fazer um dia em família, ter uma boa refeição, ter comunhão, ter um momento de cantos, de músicas no lar, se você puder, de oração com os filhos. Tem tantas coisas boas que podem ser feitas, até talvez algum momento lúdico ali com seus filhos sentados, de modo que você possa fazer isso e consagrá-lo ao Senhor, e gastar esse dia santificando para o Senhor e não utilizando para você mesmo. Irmãos, vamos assim orar e pedir a direção de Deus. Pai, nós pedimos-te a tua bênção para termos a sabedoria na guarda desse santo dia. Ó Pai, às vezes é difícil nós separarmos este dia dos demais dias. Há tanta coisa que nós temos para fazer e tanta coisa que queremos fazer, principalmente em dias como esse, ó Deus, de crise e dificuldade. Ó Pai, nós somos sempre tentados a utilizar aquilo que é teu para nós mesmos. Mas, ó Deus, dá-nos todo esse discernimento, ó Deus, de utilizarmos aquilo que é do Senhor para o Senhor e não para nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a termos esta firmeza de fé. Ó Deus, aumenta a nossa fé na confiança e providência do Senhor, de que não precisamos trabalhar nesse dia porque Tu nos suprirás com o sustento dos outros dias. Ó Deus, muitas vezes nós não vemos as coisas acontecerem e é difícil caminhar por fé, mas sustenta os Teus servos, ó Pai, cada lar, cada família, especialmente nesses dias, em dias difíceis como estes, ó Deus, de crise e de incerteza, que o Teu povo seja um povo que honra o Teu nome, que mostra o zelo pela Tua lei, e que Te ama, ó Deus, e obedece os Teus mandamentos. Que seja assim. Abençoa cada família, ó Deus, reunida hoje, e em especial, nós pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre as nossas mães, a quem celebramos hoje com uma data especial. Que o Senhor abençoe cada uma das nossas irmãs, que são mães, que o Senhor dê a elas a graça neste papel, que o Senhor as faça alegres, ó Deus, bem-aventuradas, plenas neste papel de mãe, que às vezes, de fato, é cansativo, que de vez em quando se torna bastante difícil, mas que o Senhor lhes dê a Tua graça, ó Pai, e as faça sempre cada vez mais felizes neste papel de mãe, as dê toda a força, todo o ânimo, as abençoe no cumprimento deste papel abençoado que é a maternidade, ó Deus. Assim nós oramos, clamando a Tua graça sobre as nossas